Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu tomo a escritura que se encontra em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, para a nossa meditação nesta manhã, reconhecendo a presença do Senhor. Então, pensa neste conselho de Deus, nesse Provérbio 3, verso 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que essa Escritura está nos ensinando? O que essa Escritura está de fato nos passando? Nós lemos, de maneira geral, nós lemos tudo de maneira superficial. De fato, encontrar a verdade que está escondida por detrás da letra é algo que exige a bênção de Deus. É necessário que Deus levante o seu cetro. É necessário que Deus levante o seu cetro a nosso favor e nos conceda esta bênção. Na verdade, Ele nos prometeu que nos abriria os seus tesouros e nos daria aquilo que está ali escondido. O profeta disse: se te falta sabedoria, peça; se te falta revelação, peça a Deus. Precisamos muito da revelação. Se você parar para meditar no significado, no verdadeiro significado da palavra revelação, o verdadeiro significado da palavra revelação quer dizer mostrar aquilo que estava oculto, escondido, velado. É trazer à mostra algo que estava oculto. Então, se nós observarmos, por detrás de todo o ensinamento de Deus existe algo oculto que precisa ser revelado. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele sempre ensinava a sua palavra de modo que precisava ser revelado. Ele falava parábolas e apenas quando ele estava com seus discípulos é que então ele mostrava aquilo. Qual era a vida que estava realmente por detrás daquelas palavras? Então, Jesus Cristo, quando estava reunido com seus discípulos perguntaram: Mestre, por que a eles o Senhor fala somente por parábolas, mas a nós o Senhor fala abertamente? Jesus Cristo disse: porque a eles não é dado conhecer os segredos do reino de Deus, mas a vocês é dado. Então, nós estamos aqui buscando de Deus o desvelar de sua palavra. Então, nesse Provérbio 3, verso 6, Deus diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É necessário que a gente reconheça Deus por detrás de sua palavra, naquele ensinamento, porque se a gente não reconhecer a Deus em sua palavra, naquele ensinamento, Deus mesmo, nós não vamos dar o devido valor
E quando você não dar o devido valor, o devido reconhecimento àquele ensinamento não pode mudar a sua vida. Então, na mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida, parágrafo, eu creio que 67, o profeta diz que o poder de Deus não é manifestado enquanto a sua presença não é reconhecida. Então, o problema não reside no fato de que Deus não nos fale. Ele fala. O problema reside no fato de que a pessoa não consegue ouvir quando Deus fala. Deus nos fala. Deus fala a toda a humanidade? Fala. Mas por que Deus fala e a humanidade continua do mesmo jeito, cega, pobre, miserável e nua? É porque a humanidade não consegue reconhecer a Deus quando Ele fala. Em Hebreus capítulo 2, o apóstolo São Paulo tentou nos fazer entender isso. Ele disse: nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O apóstolo São Pedro também disse, portanto, não deixarei de vos ensinar essas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ele insistiu. Às vezes, o ensinamento que Deus tem para nos dar, que vai trazer um crescimento necessário, às vezes ele vem através de uma tempestade. Talvez você nunca tenha parado para pensar isso. Deus, ele tem ensinamentos os mais variados e ele nos passa esses ensinamentos através das mais variadas formas. Às vezes, um grande ensinamento nos será trazido através de uma grande tempestade. Nenhum de nós quer enfrentar tempestade. Por que não? A gente não quer enfrentar dificuldade, problemas, tempestades, principalmente pelo fato de que na hora da tempestade nós temos medo. Medo de quê? Medo de que não vamos sobreviver. Medo de que a gente não vai conseguir vencer. Então, antes da gente continuar falando sobre a tempestade, é bom a gente entender algo aqui. Deus quer que a gente tenha vitórias. Mas para haver vitórias tem que haver lutas. Olha, ninguém vai chegar lá no céu sem ter conhecido a Deus. Ninguém assim, né? Porque tudo bem, tem pessoas que morrem ainda criança, que morre recém-nascida e ele vai chegar lá no céu. Mas eu quero dizer, ninguém assim, dos que estão vivendo. A vida é controlada por leis. Deus colocou leis e entre as muitas leis existe essa lei de que nós vamos conhecer a Deus. Ele fez a vida, ele arquitetou a vida dessa maneira. Nós vamos conhecer a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? De muitas maneiras. A primeira delas é através de sua palavra, através da fé e através das lutas e aflições. Em muitos momentos, Deus não vai livrar a gente da tempestade. Ele vai livrar a gente na tempestade. Foi o que aconteceu com Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele poderia ter livrado, não poderia? Poderia, mas não livrou da cova. Ele livrou Daniel na cova. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas ele não livrou. Ele livrou na fornalha. Deus poderia ter livrado José do Egito, mas ele deu o livramento e a vitória para José dentro do Egito. Então, nós vamos passar por tempestades.
O nosso grande trauma, terror, nosso grande medo é de que nós venhamos a naufragar, a afundar na tempestade. Mas não deveríamos ter esse medo, porque Ele está conosco. Ele disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco até o fim. Então, quando a tempestade veio para os discípulos, ele estava no barco ali. Era simplesmente uma questão de acordá-lo e chamá-lo à cena. Então, quando você estiver passando por uma tempestade, ele está ali. É simplesmente uma questão de você acordá-lo, despertá-lo. O profeta pregou uma mensagem com esse título: Despertando a Jesus. Às vezes ele está dormindo no seu barco. É simplesmente uma questão de você acordá-lo. Então, que você vai passar por uma tempestade, você vai. Que eu vou, todos nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde. Cada homem, cada mulher vai passar por uma tempestade. Por quê? Mas é necessário? Sim, é necessário. Porque nós vamos passar por mudanças, nós temos que passar por mudanças, nós temos que sofrer amadurecimento, crescimento. E Deus ordenou isto para todos nós. Esse crescimento, o amadurecimento, a transformação, ele vem de várias formas. Muitos deles é através do ensinamento da palavra, entende? Mas tem muitos amadurecimentos, crescimentos que será através da tempestade. E eu quero que você entenda isso daqui, que quando você sair da tempestade, você não será a mesma pessoa que entrou. Entendeu? Quando você pensa nas tempestades que você já passou na vida, quando você saiu daquela tempestade, você não era mais a mesma pessoa que entrou. Você entende o porquê da tempestade? Então o profeta diz na mensagem: eu sei, que Deus faz com que essas lutas, tribulações, aflições nos levem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Eu francamente, como humano, como irmão, como amigo, não gostaria que você passasse por nenhuma aflição, por nenhuma tempestade, porque isso dói. É como uma vacina, uma injeção, uma bezetacil. Isso dói. Mas, por outro lado, eu sei que tanto eu quanto você temos que passar pela vacina. Nós temos que entrar na tempestade. Mas eu gostaria de te deixar este consolo. Quando você sair da tempestade, você não será mais a mesma pessoa que entrou. Você será maior. Você será uma pessoa melhor. Você será uma pessoa de mais entendimento, de maior maturidade. Você conhecerá a Deus melhor. Quando Daniel saiu da cova dos leões, quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, eles não eram mais a mesma pessoa que entraram. De igual modo, quando você sair da sua tempestade, você não será a mesma pessoa que entrou. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.